Bom dia a todos, é extremamente motivante estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho até das razões do porquê a gente está fazendo o EcoChina. Vou contar uma breve história que caracteriza um pouco do que a gente é e um pouco do que a gente está buscando. Somos um grupo da PUC, um grupo do Departamento de Informática, muito instigado em promover processos de cocriação, processos de formação de talentos. E a palavra-chave dentro dessa equação é inovação. No passado, a gente teve a oportunidade, até por uma atuação muito forte no setor de seguros, de buscar conhecimento na fonte tradicional. Fomos a um evento na Europa de alta tecnologia, onde diferentes empresas iam apresentar inovações. E, para nossa surpresa, dois fatos comuns que ocorreram dentro do evento foi a abertura do evento por uma empresa japonesa e o fechamento do evento por uma empresa chinesa. O Japão já era, sem sombra de dúvida, uma referência para mim, até pela minha trajetória profissional. Já passei um período no Japão, já conhecia muito da cultura japonesa. Só que quando a gente vai na Europa para buscar inovação, e a gente encontra dois players do Oriente atuando de maneira enérgica nesse sentido, isso faz com que a gente saia da bolha e pare para pensar o que está acontecendo no mundo. E, sem sombra de dúvida, o que está acontecendo no mundo está acontecendo no Oriente. Todo o processo de transformação digital hoje, ele ocorre com maior intensidade, principalmente na China. E aquilo provocou a gente a justamente refletir como a gente poderia melhorar. Como a gente, como brasileiros, e aí é importante que a gente qualifique isso muito bem, a gente poderia observar o que está acontecendo, principalmente na China, e trazer isso um pouco para o Brasil. Voltando ao Brasil, ainda tive a sorte de passar durante um voo diurno de 8 horas com uma pessoa que estava retornando da China, e durante 8 horas ela falou para mim as pesquisas que ela estava fazendo, envolvendo biotecnologia, envolvendo células-tronco, e aquilo marcou muito a minha pessoa. E eu trouxe essa angústia pela falta de conhecimento, pela falta da ignorância, para que a gente provocasse a nossa universidade a repensar essa relação. E repensar começando com um mantra, que era um mantra que a gente já aplicava. Quando a gente fala sobre inovação, o que a gente está buscando? Justamente somar duas experiências, a partir de um desafio concreto, um desafio real, experimentar. Experimentar é a busca de novas soluções, é a busca de algo que possa fazer melhor. Obviamente, aplicando tecnologia, o nosso background é a tecnologia. Para nossa felicidade, eu tive a ousadia de preparar um breve resumo para vocês do que foi a minha percepção a partir dos 2 primeiros blocos do EcoChina. E uma coisa que me chamou muito a atenção, e aí eu vou destacar 3 palavras. A primeira, sem sombra de dúvida, é harmonia. Até o contato com a China, por mais que a palavra, e a gente já discutiu isso ontem, eu entenda o que seja harmonia no conceito, ou na forma de expressão, eu não compreendi a essência do que era harmonia. E o que a gente tem visto é exatamente esse novo conceito trazer uma nova forma de reflexão para a sociedade brasileira. Eu acho que o que mais falta para o Brasil, independente de ter uma economia planejada, independente de ter um direcionamento estruturado, estatal, é que a gente promova iniciativas que sejam harmônicas. O segundo ponto que me chamou a atenção, e aí isso advém da questão de uma alta disponibilidade de capital, um alto programa de investimento na China, é que existe a prioridade na formação e na captação de talentos, que está diretamente relacionada à essência da universidade. A universidade existe per si na formação de novos recursos humanos, na formação de talentos que vão fazer diferença na sociedade. E o terceiro ponto, que eu acho que é um ponto fundamental, e isso tem relação com a grandiosidade do país, com a vanguarda na inovação tecnológica, está na velocidade com que as transformações ocorrem na China. Então eu queria, na realidade, a partir da inspiração que eu recebi ontem, trazer essas 3 palavras como norte para a apresentação que eu vou fazer para vocês, e compartilhar um pouco da minha opinião. A primeira delas é que todos os estudos que a gente teve acesso recente, isso é um ponto
é uma interpretação minha, eu vou guardar essa interpretação. As fontes sobre a China são fontes que a gente tem que buscar com muito cuidado. Existem vários pontos de vista, muitas vezes divergentes, muitas vezes com algum tipo de viés que pode ser tendencioso ou muitas vezes até preconceituoso, que não retratam de fato a realidade. E aí, falando sobre o ponto de vista de tecnologia, eu queria destacar um ponto que isso é notório, isso vai ficar muito claro para vocês nessa e nas outras apresentações, é que, de fato, hoje a China está na vanguarda da aplicação de tecnologia da informação. Especificamente, eu peguei esse gráfico, que foi um gráfico gerado até pelo governo americano e publicado na HBR, que desponta exatamente a evolução de dois tópicos específicos de inteligência artificial e já reconhece na China a liderança na condução dessa iniciativa. Para os Estados Unidos reconhecerem esse tipo de posicionamento, é que, de fato, os chineses estão à ponta. Então, isso é bastante interessante, porque também confrontando dados de outras pesquisas, tem algumas outras pesquisas que falam que não é bem assim, que talvez em alguns pontos a China esteja, mas isso é fato. A própria reação recente americana frente a posicionamentos comerciais tem relação direta com a preocupação com esse posicionamento tecnológico, com essa vanguarda da China. Então, a primeira lição que eu queria compartilhar para vocês, e é óbvio, isso como uma cultura ocidental, é natural que a gente tenha referência nos Estados Unidos e na Europa, mas a gente não pode deixar de olhar o que está acontecendo na China. Esse é o primeiro ponto. O futuro vem de lá. Outro ponto que eu acho que é bastante importante, isso ficou claro para mim no evento no ano passado e nas discussões que a gente tem tido aqui, e eu gostei bastante desse gráfico, que foi publicado. Ele traz 3 elementos que são elementos chaves no que a gente poderia chamar de fatores que estão direcionando essa transformação digital, essa economia digital na China. O primeiro deles é, de fato, o volume, uma economia pujante e as oportunidades que uma economia pujante traz, em termos de novas oportunidades, em termos de novos modelos de negócio. O segundo, que eu acho que é uma lição para o Brasil, e é importante que o Brasil comece a discutir isso, é o conceito de ecossistema. Então, se a gente for discutir tecnologia, a gente tem que olhar a tecnologia não só como empresas capitalizadas, porque capital existe na China também, mas como empresas que trabalham em uma estratégia consolidada em diferentes setores da economia e que fazem sentido e geram novas oportunidades de negócio. Eu acho que não sobram oportunidades aqui no Brasil para a gente entender as sinergias que existem em atuações conjuntas e que a gente passe a trabalhar de maneira mais integrada. E o terceiro ponto, que eu acho que é um ponto extremamente importante, e é ótimo que a China seja assim, sobre o meu ponto de vista, é um ambiente regulatório relativamente flexível que permite exatamente que eles façam coisas que têm relação direta com a nossa missão, que é inovação e experimentação. A gente tem muito a aprender com o que a China está fazendo, e que bom que eles estão fazendo isso. Que bom que a gente tem a oportunidade aqui no Brasil de muitas vezes até ter um olhar crítico sobre o que eles fazem e poder interpretar o que faz ou o que não faz sentido para a nossa atuação. Uma provocação que já é dada de maneira global, isso na comunidade acadêmica e até em mercado já é muito discutido, e essa provocação veio de um posicionamento do Fórum Econômico Mundial, publicado até pela Economist, que diz que que os dados são o novo petróleo. E aí eu faço uma provocação para vocês, e óbvio que a resposta é extremamente objetiva. Se de fato isso é verdade, onde é a nova fronteira de exploração? Se a gente for combinar, sob o ponto de vista técnico, vários fatores que influenciam um processo bem-sucedido de ciência de dados ou aplicação dessas técnicas, a gente vai observar 4 fatores principais. A primeira delas, eu preciso de tecnologia. E na China existe tecnologia em tudo quanto é que é lugar. Até, na realidade, eles são um grande laboratório experimental de tecnologia aplicada, e é importante que a gente reforce aplicada. O segundo é que, a partir dessas tecnologias, um volume enorme de dados está sendo gerado, e para que eu faça ciência de dados, para que eu possa gerar conhecimento, eu preciso disso. Né? O terceiro ponto que é fundamental, e por isso que eu defendi a questão da inteligência artificial, é que existem algoritmos extremamente sofisticados que estão sendo desenvolvidos na China.
todo mundo já ouviu falar de modelos de reconhecimento facial. Inclusive, recentemente, isso já foi aplicado aqui no Brasil. À tarde, a gente vai até ter uma palestra sobre esse caso. Vai ser bastante bacana. E outra questão é que não basta eu ter tecnologia, não basta eu ter algoritmo, não basta eu ter o dado, eu tenho que ter uma alta capacidade computacional. É notório também que o parque computacional da China, o investimento computacional na China, está numa ordem de grandeza que coloca eles como referência para esse tipo de posicionamento. Então, sem sombra de dúvida, a China é uma fronteira extremamente importante na exploração dessa nova sociedade, dessa sociedade baseada em dados. Outro ponto importante também, e que eu acho que a gente tem que trazer um pouco disso para o Brasil, né, óbvio com um olhar crítico, se a gente for olhar a estratégia de desenvolvimento de grandes empresas chinesas, elas começaram, obviamente, num primeiro momento, observando o que acontecia em outros países, né, quer dizer, e, de certa forma, copiando em parte o que acontecia. Quer dizer, o modelo de busca criado pelo Google, não necessariamente criado pelo Google, mas liderado pelo Google, foi copiado para a China com uma série de características, com uma série de pontos de vista próprios. A cópia faz parte do processo, mas a inspiração também faz parte do processo. Num segundo estágio de evolução, eles começaram a se inspirar em modelos muitas vezes até preconizados por empresas americanas, como é o caso de ferramentas de comunicação online, e, na realidade, elevaram o patamar desses modelos, o que não é o WeChat para a comunidade chinesa. Não é só uma ferramenta de comunicação, é uma ferramenta de integração, é uma ferramenta de transação e uma série de outras possibilidades, que foi criado pela China a partir de uma inspiração de um modelo americano. E, obviamente, existe um terceiro patamar de uma onda de evolução, que são novos modelos de negócio, que são novas propostas envolvendo a economia compartilhada, envolvendo o volume, o grande laboratório experimental que é a China. Isso pode nos trazer não só oportunidades de copiar, oportunidades de nos inspirar. Eu acho que a gente tem que olhar para a China nesse sentido. Um ponto que não poderia ficar fora, né, e aí já trazendo uma tônica de ecossistemas, a China tem 3 empresas bastante conhecidas, Baidu, Alibaba e Tencent, que trazem uma série de oportunidades, e oportunidades que, inclusive, já estão chegando aqui no Brasil. Né. Eu não vou explicar exatamente o que são essas empresas, o que elas fazem, eu queria provocar que vocês procurem mais informações sobre elas. Procurem, se informem e vejam e interpretem como a gente pode trazer esse conhecimento aqui para o Brasil. Mas o que eu queria destacar delas, em específico, é que parte da estratégia delas está em desenvolver um ecossistema extremamente integrado. E aqui esse gráfico traz para a gente dados, e eu acho que isso é bacana, de várias dimensões, desde comércio eletrônico, meios de pagamento, mídias sociais, streaming de vídeos ou ferramentas de busca. E se a gente for perceber, e vamos perceber o caso da Tencent, por exemplo, eles têm uma estratégia em cada uma dessas verticais. Por quê? Porque existe uma sinergia extremamente interessante dentre essas formas de atuação. Se da mesma forma que eu provejo comunicação eu posso vender, se da mesma forma que eu provejo comunicação eu posso fazer transações financeiras e N outras variáveis. Eu acho que a gente, como país, deveria olhar para essa experiência chinesa e trazer um pouco desse aprendizado para cá. É óbvio que talvez a gente não chegue no volume chinês, né? Quer dizer, 800 milhões de usuários no primeiro momento, só dentro daquela região. Mas esses 800 milhões de usuários, é importante que a gente perceba, permite que eles tenham falhado bastante. Né? O conceito do fail fast, que eu acho que é um conceito aí preconizado por ícones americanos, ele na China ocorre numa velocidade incrível. E por que não observar essa experiência e trazer essa experiência para cá? É essa a provocação. Olhar para o ecossistema é olhar muito mais profundo do que aquele gráfico. Então, até para provocar, eu trouxe uma figura parcial, talvez não tão atualizada, a gente vai ter uma palestra sobre isso, sobre o Alibaba. O Alibaba é comparando de maneira muito objetiva, seria o equivalente à Amazon num primeiro momento, mas eles estão fazendo muito mais coisas do que a Amazon. Então, procurem sobre a Alibaba, procurem sobre a Tencent, procurem sobre o Baidu. Outro ponto extremamente interessante, sem sombra de dúvida, a China é líder em tecnologia. Tecnologias que habilitam outras inovações. E é isso que é importante que a gente perceba.
Eu falei sobre inteligência artificial, mas existem outras, tecnologia da comunicação, toda a vanguarda da China em tecnologia 5G. Isso vai estar presente num novo patamar de digitalização da nossa sociedade, supercomputadores, robótica, blockchain, biotecnologia. E o que eu acho bacana desse gráfico é que é um estudo desenvolvido por uma companhia americana que diz que, na realidade, o diferencial da China está em 2 pilares, ou 2 quadrantes. Um quadrante de inovação orientada a consumidores, obviamente, o volume de consumidores que existe na China vai direcionar que novas inovações, novas propostas de valor ocorram dentro dessa dimensão, e iniciativas orientadas à busca pela eficiência, até pela escala que a China traz para a gente. Mas o que eu queria destacar para vocês, apesar da publicação desse estudo ser recente, ser um estudo muito mais amplo, esses dados são de 2013. Uma coisa que eu aprendi com a China é que em muito pouco tempo, 2013 é quase o milênio passado, né? Então é muito provável que esse quadrante ele esteja quase que dominado por empresas ou iniciativas chinesas. Então, para que é essa provocação? É para que vocês busquem, para que vocês tenham curiosidade, para que vocês busquem dentro da sua área de atuação o que faz diferença e o que está acontecendo na China. Talvez possa fazer sentido para o modelo de negócio de vocês. Se eu pudesse sintetizar o que eu aprendi com a China, eu queria destacar 4 grandes iniciativas. A primeira delas é o grande laboratório de experimentação, isso eu já falei ao longo de todo o caminho. Vamos aprender com eles, vamos aprender a partir deles, vamos aprender junto com eles. Eu acho que dentro do momento que a gente está vivendo no Brasil, a gente precisa de parceiros comerciais, parceiros estratégicos, parceiros tecnológicos, e a provocação é por que não os chineses? Já que ele já tem essa trajetória de experimentação com tecnologia, que é a nossa área fim. Outra questão importante é que a gente olhe para o modelo de ecossistema, independente de qual seja, eu citei alguns aqui. O setor financeiro brasileiro é um setor relativamente avançado, muito mais avançado do que o setor americano. Mas o setor financeiro chinês está mais avançado do que a gente. Então, ao invés da gente olhar para o nosso grande irmão, os Estados Unidos, vamos olhar para o que está acontecendo na China. Vamos trazer coisas que estejam acontecendo lá, trazer para cá, discutir, criticar, inclusive, nem tudo se aplica aqui ao Brasil. Mas, principalmente, que a gente aprenda a trabalhar com o ecossistema, sinergias, trabalhar juntos e trabalhar junto com parceiros. Outra questão importante é a questão do sair daquela visão tupiniquim, que muitas vezes o Brasil tem, de querer, com todo respeito à nossa grande metrópole, que é São Paulo, querer achar que o nosso grande objetivo é fornecer serviços a São Paulo, fornecer produtos a São Paulo. A gente tem que entender o que a gente faz muito bem, e a gente faz muita coisa muito bem. O setor de óleo e gás é um setor dominado hoje, em termos de tecnologia, por brasileiros, e olhar com uma visão global, como a gente pode fazer diferença, né? Outra questão que não é quase repetitivo isso para a gente, eu acho que talvez uma lição que a China traz é colocar exatamente inovação e pesquisa aplicada, né? Se a gente for observar todo o roadmap de evolução tecnológica da China, a gente está vendo um objetivo muito claro, que é resolver desafios reais. E é isso que o Brasil precisa colocar em mente, até para priorizar investimento, como diferencial estratégico. Obviamente, outro ponto que eu acho que é um ponto extremamente importante quando a gente está olhando para a China é um alvo para o Brasil também, no fornecimento de serviços, no fornecimento de produtos, mas é extremamente importante que a gente entenda que, independente da nossa opção estratégica, a gente precisa compreender melhor esse parceiro e precisa, na realidade, direcionar esforços para que a gente construa pontes, né? E a grande provocação que eu faço, né, e aí relembrando a minha primeira pergunta do como inovar, né, e a gente já vem trabalhando com desafios e experimentação, é por que não aprender com os chineses? Por que não tirar um pré-conceito de que não é para a gente e trazer os chineses para fazer um processo de cocriação? Fazer junto com eles. Experimentar. Nem tudo vai dar certo, como tudo na vida. Mais do que isso, é trazer esse modelo do fazer junto de maneira integrada, onde cada um tem um papel, onde cada um tem um elemento diferencial e que a gente possa ter sucesso em resolver os enormes problemas que o Brasil tem, e enormes oportunidades de negócio. E é por isso que a gente está promovendo o ECOA China, numa provocação de tentar construir pontes, de ser uma luz a essa discussão,
Não necessariamente é uma visão exclusiva da PUC, até por isso que nem todos os palestrantes são da PUC, nem faria sentido. A PUC não é a maior especialista em China no Brasil, mas a gente quer sim trazer pessoas para que a gente possa discutir essas oportunidades, criar pontes em culturas que são tão diferentes, mas que têm tanta coisa em comum. E é nesse sentido que a gente, dentro do Departamento de Informática, vem promovendo ambientes de cocriação. Então, a partir dessas figuras, o que eu queria fazer é um convite para que toda a comunidade chinesa no Brasil, para que toda a comunidade brasileira possa sentar junto, consumir conteúdo sobre a China, discutir conteúdo sobre a China, gerar a visão do Brasil sobre a China, né, para que a gente possa sair na ponta com um Brasil melhor, com uma sociedade mais harmônica, que é o conceito que eu trago para vocês como conceito principal. Qual é o objetivo na PUC dentro desse processo? É ser o catalisador, é ser um dos elementos que possa construir essas pontes, para que no final a gente consiga atingir o nosso objetivo, que é o nosso dilema dentro da PUC, que é o nosso dar asas para que as pessoas possam superar os seus desafios de maneira mais leve. Então, com isso, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer, dar uma saudação para quem está acompanhando a gente no digital também, e dizer que eu entendo que esses próximos 2 blocos vão ser fantásticos, a gente vai aprender muita coisa e vai poder superar, de fato, os desafios que a economia brasileira tem, com inovação, com experimentação, com aprendizado, com observação do que está acontecendo lá. O Oriente pode parecer distante, mas ele está mais perto da gente do que a gente imagina. Um abraço a todos.